um prazer poder servir junto com vocês nessa tarde com um tema tão oportuno e tão necessário. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Jesus, segundo o relato de Marcos. E a gente vai conversar sobre gratidão. E se você puder, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, para que a gente vá conferindo um pouco sobre esse tema tão necessário, tão relevante, tão importante de ser lembrado, resgatado e vivenciado no nosso tempo. Marcos 14, a partir do verso 3, diz assim, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para com a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Você pode orar comigo nessa hora? Senhor, nós te adoramos nessa tarde. Bendizemos o teu nome, porque tu és o dono do culto. Tu és a razão de estarmos aqui. Tu és o motivo. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Obrigada por esse privilégio de nos reunirmos como igreja do Senhor neste lugar. Senhor, e nessa hora em que nós abrimos a tua palavra santa, a nossa oração é que teu Espírito, que também é santo, continue falando conosco. Eu sei que o Senhor tem falado desde o início dessa reunião. Agora, nós queremos pedir, Deus, continue falando conosco. Nós queremos e nós precisamos ouvir a tua voz. Quanto a mim, Senhor, confesso a minha completa dependência de ti, para ministrar a tua palavra. Que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus o Cristo. Amém. Você pode sentar, minha irmã? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, você nem precisa abrir, porque é um versículo que a maioria absoluta de nós sabe de cor. Lá está escrito assim, em tudo dai, porque essa é a vontade de Deus. Quero só fazer um parêntese aqui, antes da gente discorrer no tema proposto. Quantas vezes você e eu já paramos o que a gente estava fazendo e a gente entrou na tal crise de identidade? A crise de identidade não é um privilégio do nosso século. Epicuro, um filósofo lá da segunda escola filosófica, estou falando de coisa de quase 3.000 anos atrás, ele lança as tais perguntas existenciais, ele entra em crise existencial. E ele começa a tentar responder perguntas importantes, como quem sou eu? Essa pergunta é de identidade. Depois ele pergunta o que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta é de propósito. Depois ele pergunta de onde eu vim? Essa pergunta é sobre origem. Depois ele pergunta para que eu sirvo? Essa pergunta é sobre habilidade. E a última pergunta é para onde eu estou indo? Essa é uma pergunta de destino. Se nós pudéssemos reunir todas essas perguntas em uma só, ela talvez poderia ser resumida em qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você já deve ter se feito essa pergunta alguma vez. Senhor, mas o que o Senhor tem para mim? Qual é a tua vontade para a minha vida? E às vezes a gente tem a falsa impressão que Deus é um Deus maquiavélico, que gosta de brincar de esconde-esconde, sabe? Que faz tudo bem obscuro para que a gente fique correndo uma corrida. Vamos ver se a Sara descobre a minha vontade, querido. Eu li esse versículo de Tessalonicenses para você entender algo. A vontade de Deus é inteira revelada nas Escrituras. Aqui em 1 Tessalonicenses 5, 18, Paulo é enfático em dizer, em tudo dai, porque essa é a vontade de Deus. Todas as vezes que você quiser pensar sobre descobrir algo acerca da vontade de Deus, lembre-se que a principal vontade dele, para mim e para você, é que nós tenhamos gratidão. Dar graças é saber agradecer.
Ei, você adora Deus por quem Ele é, mas você agradece aquilo que Ele dá. E às vezes a perspectiva do que Ele dá é muito reduzida na nossa geração por causa das nossas inúmeras necessidades. Mas o fato é que o que Ele tem de melhor Ele já te deu. É por isso que você e eu temos que dar graças em tudo. Quando Jesus morre humana e morre no meu e no seu lugar, tudo aquilo que você e eu precisávamos foi consumado. É por isso que você e eu não seremos vencedores. A Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. Então a gratidão é uma perspectiva que revela a vontade de Deus. É muito além de você sentir vontade de fazer. É muito além de você ter pelo que agradecer de forma clara. É muito além de você sentir uma vontade de agradecer. É a vontade de Deus que você dê graças. Talvez você pode não saber a vontade de Deus em várias áreas da sua vida. Mas isso você e eu não podemos esquecer. Certa vez um CEO de uma grande empresa, de uma grande multinacional lá em Brasília, essa história é real, ele estava se organizando para ir para uma das suas importantes reuniões, e era final de ano, as coisas estavam muito corridas, ele no seu carro importado, parou no sinaleiro, e quando ele parou, um menininho de mais ou menos uns 8, 9 anos, chegou até ele vendendo mangas, e aquele menino já tinha vendido as outras mangas que ele tinha pego para levar, e tinha só uma manga dentro de uma caixa de sapato. E aquele menino então bateu no vidro e falou: moço, eu estou vendendo manga, o senhor não quer comprar? E aquele homem atarefado, cansado, olhou para a menina e falou: menina, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero comprar nada de você, eu não comi nada até agora, eu também não tenho um centavo, e talvez nem se eu tivesse, eu não queria comprar manga, pelo tanto que eu estou com fome, com tanto de problema que eu estou. O menino então olhando para aquela indignação do homem, falou: não, meu senhor, não seja por isso, eu vou te dar a manga então, você não vai ficar sem comer, eu não vou deixar você com fome, leva a manga. Ela é sua, ela é inteira sua. Ela está à venda, ela está aqui para mim, para eu vender. Mas eu jamais deixaria um homem como o senhor passar vontade e fome. Aquele homem então só conseguiu andar mais um quarteirão adiante. Parou o carro e chorou compulsivamente, quando ele entendeu o que tinha acontecido. Ele no auge do seu luxo, da melhor roupa, do melhor carro, do melhor trabalho, ele não era capaz de compartilhar aquilo que ele tinha. Mas um menino que tinha pegado manga no quintal do vizinho para vender, para comprar uma refeição melhor, foi capaz de doar a única coisa que ele tinha. Eu comecei te contando essa história porque eu quero aplicar de forma emocional, à luz das ciências humanas, da psicologia, os aspectos emocionais que a gratidão nos traz. Depois disso, de forma absoluta, a gente vai entrar no texto e entender o que a Bíblia diz. Mas eu queria que você entendesse algumas coisas sobre a gratidão, sobre as consequências dela, sobre como pessoas verdadeiramente gratas se comportam, sobre como a psique ou a alma do indivíduo grato funciona. A primeira consequência da gratidão é a autoanálise. Você pode falar comigo, autoanálise? Pessoas que praticam gratidão são pessoas que cumprem uma regra bíblica para autoanálise. Está inventando, pastora Sara? Não estou não, minha irmã. A Bíblia investe um livro todo, que é o livro de Eclesiastes, só para lembrar da importância da autoanálise. Salomão em Eclesiastes não faz outra coisa, senão nos lembrar como nós não devemos viver a vida sem analisá-la. Como a gente deve analisar as nossas intenções, como a gente utiliza o nosso tempo, como a gente gasta o nosso dinheiro, quais são as nossas vaidades. Além do mais, o Brasil hoje chora a morte de uma das maiores estrelas da música, lá em Goiânia, na minha cidade agora. Está reunido uma multidão para ver lá a cantora Marília Mendonça. E a tragédia, ela revela o cerne da crise, que é algo inesperado. Ninguém recebe. A Marília Mendonça ontem malhou, uma amiga minha me contou: Sara, malhei com ela ontem do meu lado, conversamos, brincou, saiu, deixou o filho. Ou seja, era mais um dia normal. E minha irmã, tragédias como a da Marília acontecem toda hora, em todo lugar, em todo tempo. Talvez se a gente fosse fazer uma perícia só nas ruas aqui do Rio de Janeiro, quantos motoristas saíram de casa e não voltaram, quantos motociclistas, quantas pessoas. As tragédias são inesperadas e a gente passa despercebido. E a gente não fazer autoanálise é imprudência, e só pessoas gratas
conseguem fazer autoanálise porque elas estão sempre olhando sobre o que mais elas têm para agradecer. Escute isso. A minha e a sua vida tem 3 características que a gente não pode perder de vista. Primeira, ela é única. A palavra de Deus diz: ao homem está dado morrer uma vez, o autor de Hebreus diz, e depois disso o juízo. Então quer dizer, a vida é única. E aí Moisés, que escreveu o Salmo 90, vai dizer: olha, os anos da nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso o melhor deles é enfado e cansaço, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então o autor de Hebreus diz que a vida é única. E aí vem Moisés que escreve o Salmo 90 e fala: não é só única não, é curta, 70 que sai 80 e é rápida, voa. Ei, minha irmã, é imprudente demais, diante de uma vida curta, única e rápida, não fazer autoanálise. Pessoas gratas são pessoas que têm capacidade de olhar para si mesmas. Somente quem olha para a própria vida é capaz de conseguir valorizar e agradecer por tudo o que acontece dentro de você sem você descobrir e perceber. Um dos maiores oftalmologistas do mundo, eu vou falar só um pouco desse micro-universo, porque a gente não tem tempo para isso, mas um dos maiores oftalmologistas do mundo, ele diz que cada olho nosso tem 2 bilhões de fios duplos encapados. 2 bilhões de fios duplos encapados. Segundo ele, se um desses 2 bilhões de fios duplos encapados falhar, o nosso olho entra em curto-circuito e a cegueira é momentânea. Você entende que uma informação como essa deveria nos fazer ser gratos todos os dias, só de você abrir os olhos e enxergar. Há um Deus que sustenta 2 bilhões de fios duplos encapados em cada olho. Se a gente for falar de cada máquina humana, é porque a gente não faz autoanálise. É isso que aconteceu com esse CEO da multinacional. Quando ele ganha a manga do menino, ele não consegue andar um quarteirão, porque ele fala: para! Como assim? Eu que deveria dar alguma coisa para aquele menino? Se tinha alguém que podia dar algo, era eu, e não o contrário. Então pessoas gratas têm a característica de estarem se autoanalisando, olhando para dentro de si. E minha irmã, acredita no que eu vou te dizer: quem olha para dentro de si não tem tempo de ficar olhando para outra, porque você vai encontrar tanta coisa em você que precisa ser melhorada, que a vida da coleguinha passa a não ser tão importante. Segunda característica de uma pessoa grata, falando do aspecto emocional: quando eu sou grata, eu tenho como característica enxergar a vida pela motivação do outro. Lembra quando a Bíblia diz: assim como quereis que os homens vos façam, façais vós também? A gente tem muita dificuldade de aplicar esse versículo de forma verdadeira. A gente quer ser muito bem tratado, a gente quer lidar com pessoas confiáveis, a gente quer fazer um monte de coisa, mas a gente tem dificuldade de ser aquilo que a gente quer que as pessoas sejam conosco. Confiabilidade talvez seja a coisa mais nítida. Quando a gente quer conviver com gente confiável, não é? Você quer ter um marido confiável, filhos confiáveis. Se você é patrão, você quer ter colaboradores confiáveis. Se você é colaborador, você quer ter um patrão confiável. Você quer ter um pastor confiável. Mas a pergunta é: você é confiável? Pessoas gratas têm como características enxergar a motivação do outro. É por isso que gera um efeito multiplicador. Essa história desse CEO que eu te contei aqui no início, ela termina muito bem. Porque esse homem, depois de começar a enxergar a vida na perspectiva do menino, ele multiplica e ele cria lá em Brasília um complexo só para investir no cuidado de crianças de rua. Ou seja, aquilo que ele percebe pelo olhar do outro, que é um nome moderno para isso, empatia. Empatia nada mais é do que olhar o outro com os olhos do outro, que é o tal se colocar no lugar, que é o tal tentar entender por uma perspectiva que não é a minha. Esse homem, ao olhar para o outro, do olhar do outro, quando ele olha para o menino e fala: gente, mas como que alguém que só tem uma manga, está vendendo manga para comprar comida, me dá a manga, eu, num carro importado, na melhor roupa? Esse homem então, ao entender essa motivação, ele enche o peito de gratidão e ele faz disso um efeito multiplicador. Ele começa a abençoar outras pessoas. E a terceira e última característica emocional da gratidão, que eu queria que você soubesse, é que pessoas gratas, elas têm como consequência a ressignificação diante do aprendizado. O que é isso? Consciência de erro.
Eu digo que o processo terapêutico, uma pessoa quando vai para o consultório, eu sou psicóloga há quase 20 anos, e os problemas das pessoas são sempre quase o mesmo. O ser humano, ao longo da história, ele apresenta problemas muito similares, de existência, de relacionamentos, enfim. E eu sempre digo para os meus pacientes, olha, é o seguinte, se você vem para a terapia, não toma consciência de erro e não tem disponibilidade para mudança, você não está num processo terapêutico, você está gastando dinheiro à toa. Porque o objetivo do processo terapêutico é identificação de erro e consequente disponibilidade para mudança. Escute isso. Pessoas gratas têm como consequência a ressignificação diante do aprendizado. São pessoas que se ressignificam, recomeçam. Elas fazem isso através de 4 coisas. Elas ouvem, refletem, mudam e agem. A mudança que mais a gratidão traz é a mudança no olhar. E isso a Bíblia explica. A Bíblia diz que você e eu fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Amém? Nós somos transportados. A ideia de transporte, algo que te tira de um lugar e te leva para outro. Uma bicicleta, um caminhão, um ônibus, um avião, algo que te transporta. Mas a primeira coisa que é mudada quando isso acontece é o que nós chamamos de cosmovisão cristã. O ideal ou o necessário é que os seus olhos mudem. A Bíblia fala que antes da gente andar com Deus, nós tínhamos olhos mesquinhos, olhos mesquinhos que não necessariamente eram dominados pelo diabo. Quem tinha olho mesquinho era a habitação do meu próprio eu, você entende? Antes de Cristo, não era que o diabo mandava em mim, não era só isso. Sem Deus, querido, não há nada pior, porque é você quem acha que manda em você. Aí é o seu sonho, o seu projeto, o que você quer, o que você acha, o que você gosta, eu. Mas aí, Deus te transporta para o reino do Filho do amor dele. E agora, ele muda o que antes era Yah, do hebraico, olhos mesquinhos, para Yah, Tová, olhos misericordiosos. Misericórdia é um atributo incomunicável de Deus, ou seja, é algo que só Deus tem para dar. A definição de misericórdia, só lembrando você, certamente você sabe, é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. Graça é favor e merecido. E misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. É por isso que ela é a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam todas as manhãs. A ideia é mais ou menos assim. Deus olha e fala lá, Sara, ó, daqui a pouco vai pecar de novo. E o salário do pecado é a morte. Simples assim. Ou seja, merece morrer. Mas ao invés de matar, Deus olha e fala lá, vai pecar de novo daqui a pouco. Mas ao invés de matar, eu vou cuidar da família dela, eu vou poupar os filhos, eu vou livrar o marido, eu vou cuidar da saúde. Isso é misericórdia. É Deus não dando aquilo que nós merecemos. Quando a gente passa a andar com Deus, Ele troca os nossos olhos antes mesquinhos para agora olhos misericordiosos. Ou seja, a gente passa a olhar a vida na perspectiva dEle. E por que aquilo que você olha é tão importante? Hein, minha irmã? A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se eles forem maus, todo o seu corpo vai habitar em trevas. Porque a ideia é muito simples. Você vê, a mente elabora. A mente elabora, a boca fala. Aquilo que a boca fala se transforma numa ação. O coletivo de ações vai virar um hábito. E o coletivo de hábitos vai dar origem ao seu destino. Se você quer entender por que você está vivendo o que você está vivendo hoje, é só se lembrar um pouco de como é que estava o seu olhar ontem. Então a gratidão, ela tem o poder de mudar o meu olhar. Há uma ressignificação. E eu começo a identificar a não mais forma minha de olhar, de querer, de sonhar, de desejar, mas agora a forma de Deus. Como Deus quer, como Ele deseja, como Ele planeja, como Ele faz. Então a gratidão, ela tem como características essa capacidade de autoanálise. A gratidão tem como característica enxergar pela motivação do outro. E a gratidão tem como característica a ressignificação diante do aprendizado, ou seja, o meu olho muda, consequentemente eu aprendo a ouvir, a refletir, a mudar e a agir de forma diferente, e o meu destino será diferente. A pergunta é, você é uma mulher verdadeiramente grata? Meu vestido rasgou aqui, tipo eu furei ele com salto, tá tudo certo. Você sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos?
Porque a voz do remorso é mais forte que a voz da gratidão. Quando nós não externamos a nossa gratidão enquanto a pessoa está viva, e é lindo, né? A coroa de flor, a gente acha aquilo até bonito. Só que quem está recebendo não está vendo, não está sentindo, não sente o perfume, não pode agradecer, não faz nada. Você é alguém grato. Você costuma externar isso. O texto que nós lemos em Marcos, e é nele que eu quero entrar agora, existe aqui uma mulher que revela, que demonstra de forma exagerada toda a sua gratidão pelo Mestre Jesus. Nem Mateus, nem Marcos nos informam o nome dessa mulher aqui. Nenhum dos dois nos informam quem ela era. Mas João vai contar que ela era Maria de Betânia. Ela era irmã de Lázaro e Marta, lembra? Ela é aquela mulher da família a quem Jesus amava. Foi essa Maria que quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus. Nós sabemos isso porque João nos revela. E eu quero, junto com você, observar como essa mulher grata fazia disso uma atitude. Aquilo que você e eu, de forma prática, somos convidados a fazer. Minha irmã, entenda algo em nome de Jesus. O cristianismo é uma religião prática. Cristianismo não é filosofia, cristianismo não é ideologia, cristianismo não é história científica. Cristianismo é uma religião prática, por uma razão muito simples. Todas as outras religiões, dogmas, filosofias, são fundamentadas em pessoas que até falaram coisas bacanas, que até viveram uma vida legal, mas elas estão mortas. Se você for ao túmulo de Confúcio, ele está lá. Se você for ao túmulo de Kardec, ele está lá também. Se você for ao túmulo de Maria, você vai encontrá-la lá. Se você for ao túmulo, enfim, de todas de Buda, ele está no túmulo. Mas o nosso Jesus, minha irmã, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E é única e exclusivamente porque ele está vivo. E ele está aqui agora, que uma reunião como essa tem sentido. Se Jesus não estivesse aqui, uma reunião dessa e um show de funk, teria o mesmo resultado. Você sairia daqui cheio de foto para postar no Instagram, teria reencontrado algumas amigas, teria dado algumas boas risadas, contado algumas histórias, mas amanhã ia continuar tudo igual. Mas o cristianismo é uma religião prática, porque o dono da igreja está vivo, ele está aqui. Ai, pastor, não sei não senti nada, não chorei, não arrepiei, falei línguas. Minha irmã, é por isso que nós não somos chamados para viver de emoção, você entende isso? Chorar, arrepiar é ótimo, é uma benção. Mas mesmo que você não chore, não arrepie, Deus está aqui. Por um fato simples, Ele é onipresente. A minha e a sua emoção é vulnerável demais para mensurar a presença de um Deus que é multiforme sabedoria. Eu estou falando isso porque às vezes você e eu, nos momentos adversos, onde é muito complexo sentir Deus, sentir a presença dEle, a gente acha que Ele simplesmente não está. Mas não foi essa a promessa que Jesus fez. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. É promessa, minha irmã. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, mesmo que você não arrepie, mesmo que você não chore, Ele está. Maria sabia disso. É a primeira característica desse coração lotado de gratidão que eu quero olhar com você, que é o desafio da minha e da sua vida. Está aqui no versículo 3, do texto que a gente leu, de Marcos 14. E diz assim, o verso 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Sabe a primeira coisa que eu aprendo aqui? É que um coração grato faz tudo o que pode. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso fazer tudo o que eu posso. Ô minha irmã, essa mulher fez tudo o que ela pôde. Todas as vezes que eu olho para esse texto, de forma difícil, eu sou direcionada a olhar para a minha própria vida e me perguntar: será que eu tenho feito tudo o que eu posso? Minha irmã, porque uma coisa é fazer tudo que você quer, outra coisa é fazer tudo que você tem vontade, e outra muito diferente é fazer tudo o que você pode.
Essa Maria, irmã de Marta e de Lázaro, a Bíblia vai dizer que ela estava na casa de Simão o leproso, na cidade de Betânia, participando de um jantar. E esse jantar, possivelmente, dizem os teólogos, foi motivado pela gratidão, tanto de Simão, o leproso, que tinha sido... Olha como é curioso. Simão, a essa altura, já tinha sido curado da lepra. Mas o texto vai chamá-lo de o leproso, porque rótulos são dificílimos de serem retirados. É dificílimo você cortar o rótulo de alguém. Eu vejo isso até na própria ciência. Eu falo isso para os meus pacientes em consultório. Às vezes chega um paciente e fala lá para mim: ai, Sara, sabe por que eu estou aqui? Meu filho tem TDAH. Aí eu falo: tem diagnóstico? Não, eu li na internet, ele tem todas aquelas características. E aí eu vou analisar o menino, faço os testes diretivos dentro do consultório, e o menino não tem nada de TDAH. O que ele tem é mau comportamento. Você entende isso? Só que é muito mais fácil para uma mãe justificar a não capacitação de disciplinar o seu filho, dizendo que ele tem um transtorno de déficit de atenção, do que assumindo que ela não dá conta de fazer o que tem que ser feito. Então a geração do rótulo fica confortável no rótulo. O rótulo é confortável. Você quer ver outra coisa que está muito comum? Obviamente que no meio da igreja não, mas ainda assim a gente ainda encontra uns crentes fazendo. A bola da vez é o signo. Ai, mas eu faço isso porque eu sou de aquário, com ascendente em Capricórnio. Ai, eu até queria mudar, mas é meu jeito, eu sou de leão, minha lua está em... Você entende como há uma terceirização daquilo que é responsabilidade minha? Porque se o meu signo justifica o meu mau comportamento, para que eu vou mudar? A culpa é de Deus que me fez nascer nesse signo. Querido, cuidado com as terceirizações e com os rótulos. Simão o leproso está aqui para mostrar como o rótulo é difícil de desapegar. Simão nem era leproso mais, e Maria já vivia Lázaro ressurreto. Esse jantar era um jantar de gratidão. E Maria então, nesse gesto pródigo de gratidão, ela quebra um vaso de alabastro e derrama um perfume preciosíssimo de nardo puro sobre a cabeça de Jesus. Eu não sei se você entende tudo que está por trás da história do texto, mas esse perfume aqui, ele tinha sido extraído de nardo puro. E o nardo, naquela época, ele era retirado de folhas secas de uma planta natural que só tinha lá no Himalaia, ou seja, era dificílimo. Pessoas compravam nardo por gota. Um dia de trabalho era o suficiente só para comprar uma gota do perfume. Quando Judas olha, e Judas o tesoureiro entendia de dinheiro, ele olha para Maria quebrando o nardo e fala: peraí, por que você não deixa isso para a gente dar para os pobres? Isso aí que você derramou em Jesus são 300 denários, minha irmã, 300 denários era o salário de um trabalhador o ano inteiro. Você entende por que Maria fez o que ela pôde? Aquilo que ela quebra aos pés de Jesus, na cabeça de Jesus, era equivalente a um salário de um ano todo. Ela tinha trabalhado durante todo o ano, comprando dia por dia gotas de nardo, colocado num vidro de alabastro. Alabastro é um vidro que tem uma tampa de vidro, de tal sorte que você só consegue ter acesso ao óleo que tem dentro quando quebra o vaso. Não dá para destampar o vaso de alabastro. Mas alguém ingrato realmente faz tudo o que pode. Não é tudo o que dá. Não é quando dá. Não é se dá. Alguém grato faz tudo o que pode. Sabe o que me chama a atenção? Maria aparece 3 vezes em toda a história das Escrituras. Mas nas 3 ocasiões, ela estava aos pés de Jesus. Na primeira, lá em Lucas, ela estava aos pés dele para aprender. Na segunda vez que Maria aparece, ela estava aos pés dele para chorar. E aqui, a terceira vez que Maria aparece, ela estava aos pés dele para agradecer. Maria era alguém que estava sempre aos pés de Jesus. Onde você está, minha irmã? Esse lugar revela a sua capacidade de gerar gratidão. Segunda coisa que eu aprendo com Maria e que eu quero deixar para você é que Maria, além de fazer o que pôde, olha o que diz o verso 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Sabe a segunda coisa que a gratidão faz? Depois de Maria fazer o que pôde, Maria deu sacrificialmente. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso fazer sacrifício. Minha irmã,
Maria não deu o que não custava. Você entende a diferença? Por que na história do CEO que eu te contei lá no início, isso mexe tanto com ele? Porque para ele, dar o que sobrava era muito fácil. Ele podia dar a esmola do tamanho que ele queria para o menino, mas o menino só tinha mais uma manga para vender, para comprar comida. E ele deu sacrificialmente. Ele olha e fala, não, você quer comer? Então toma a manga. Maria deu sacrificialmente o salário de um ano trabalhado. Judas fica indignado, declara que aquilo é um gesto de desperdício. Eles culpam Maria por ser perdulária, por administrar mal os seus recursos. Os versos 4 e 5 são críticas terríveis a Maria. Ô minha irmã, lidar com críticas é característica de gente que entende que é vencedor. Não há como viver sem lidar com críticas. A geração do milindre, ela não tem mais espaço mais. Você entende isso? Tem gente que não suporta ouvir nada, mas quer falar tudo, não é? É por isso que a liberdade de expressão é falsa. Tem um conceito que é falso, é o de liberdade de expressão. Você quer poder falar tudo, mas você não quer ouvir nada. Se alguém falar para você o que pensa, é bullying, você vai pôr na cadeia, é crime da internet. Mas você vai lá com o dedinho nervoso e comenta tudo que você pensa. É por isso que eu tenho medo de gente sincera. Você conhece gente que fala, ai pastor, eu vou falar, mas assim, não repara não, é que eu sou muito sincera. Aí eu já penso, minha irmã, você não é sincera não, você é cruel. Porque atrás de uma máscara de sinceridade, a gente se acha no direito de falar verdades. Querido, entenda algo em nome de Jesus. Às vezes o que mais vai revelar Jesus habitando em você é você saber a hora de calar. Se todo mundo sair por aí falando verdade, a gente estoura a Terceira Guerra Mundial, não duvide. Porque a gente não está preparado para ouvir tudo que todo mundo pensa. Então a ideia é, eu suportaria ouvir aquilo que eu quero falar. O detalhe está no entendimento. Falar em línguas é um dom, mas segurar a língua é um fruto do Espírito. Sabe, querido, não adianta muito falar em línguas se não souber segurar a língua. Domínio próprio faz parte das características do fruto. É saber a hora de calar, é saber a hora de reter. Maria age com sacrifício. E as pessoas estavam criticando, as pessoas estavam questionando. Tem coisa pior do que ser questionado pela sua motivação? Quando alguém que não te conhece sugere algo que você nunca imaginou fazer, mas aquela pessoa te critica sugerindo algo que ela nem sabe a seu respeito. Foi isso que os discípulos fizeram com Maria. O versículo 5 vai dizer assim, ó, murmuravam contra ela, ou seja, estavam reclamando dela. Essa Maria de novo. Eu imagino que alguns deles falaram, primeiro ela apareceu lá, fez aquele negócio para chorar nos pés de Jesus, depois ela apareceu de novo, agora ela aparece pela terceira vez e quer quebrar esse negócio nos pés de Jesus. Maria fez sacrificialmente, um coração grato. Entende que o Senhor quer a sua vida sem reservas, querida, porque o que Ele deu a você foi tudo o que Ele tinha. Quando Jesus vem para morrer no meu e no seu lugar, num sacrifício vicário, o entendimento é que Ele já fez tudo. Ele não nos deve nada. É por isso que a nossa vida precisa ser uma expressão de louvor a Ele. Maria fez sacrificialmente. Ela fez apesar das críticas, apesar das indignações. Ela fez apesar das molestações. Tanto que Jesus teve que falar, deixa ela. O quanto eles estavam a molestando. Um coração grato faz tudo o que pode. Um coração grato age sacrificialmente. Terceira característica de um coração grato que eu aprendo com Maria é que Maria busca agradar somente ao Senhor Jesus. Eu não vou ler de novo, mas se você ler entre os versos 3 até o 7, você lê só o 7, quando Jesus fala assim, o 6 e o 7. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre o tendes. Uma mulher e uma pessoa verdadeiramente grata, busca agradar somente ao Senhor. Lembra quando Tiago fala, pede e não recebe porque pede mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres.
Tiago ali está dando a receita da oração não respondida. Ele está falando, sabe por que você pede e Deus não faz? Porque o motivo pelo qual você pede é egoísta. Você está pedindo o que você está pedindo só para você, para esbanjar nos seus prazeres. Quando nós olhamos ao longo da história das Escrituras, nós sempre encontramos um Deus fazendo isso que eu falei para a Bruna Carla aqui. Ele levanta o indivíduo para abençoar um coletivo. Foi assim desde Noé. Passa por Moisés, Deus levanta Moisés para levar o povo. Depois Moisés morre, ele levanta Josué, porque precisava cruzar o Jordão para chegar em Canaã. Deus levanta Esther dentro do cenário político para livrar o povo. Deus levanta Neemias para reconstruir os muros. Sempre o pensamento de Deus e a vontade dele se manifesta, levantando o indivíduo para que o coletivo fosse abençoado. Quando nós olhamos para a atitude de Maria, a gente vê uma mulher que ela deixa de lado todas as outras vozes, porque ela queria agradar só a Jesus. Ela não estava muito preocupada com a opinião das pessoas à sua volta. Ela não estava muito preocupada com aquilo que iam pensar dela. Ela não estava muito preocupada se as pessoas iam comentar sobre ela depois. E ela age com um amor extravagante. Ela age com um amor maiúsculo. A devoção dela se destaca num contraste com a raiz maligna dos principais sacerdotes, com a traição de Judas. Talvez você não saiba, mas o evangelho de Marcos é o evangelho que revela Jesus como Deus. É por isso que sempre a gente encontra os discípulos lá na tempestade, eles falam, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles são sempre em dúvida, porque eles viam Jesus fazendo coisas que somente Deus podia fazer. A essa altura, o maior milagre público de Jesus já tinha acontecido, que era a ressurreição de Lázaro. A essa altura, Jesus estava prestes ao Getsemane, tanto que o óleo que desce sobre ele, o nardo, já foi como uma preparação do corpo dele. A essa altura, todos já sabiam quem ele era, e ainda assim questionavam. Maria age com uma adoração e uma gratidão tão extravagantes, exatamente porque ela queria agradar só a Jesus. Deixa eu te contar algo do contexto da época para você entender. Por que aquilo que ela fez foi tão bizarro aos olhos dos discípulos? Era totalmente proibido que uma mulher judia soltasse os seus cabelos em público. E Maria não só soltou o cabelo em público, não. Ela enxuga os pés de Jesus com ele. Ela faz além, porque ela não estava preocupada com a opinião das pessoas. Ô querido, poucas coisas são tão paralisadoras quanto a opinião das pessoas. Lembra de Davi? O cenário de Davi era assim. Golias estava lá, já tinha um tempão. Me dá um homem para lutar contra mim. Me dá um homem para lutar contra mim. Todo mundo com medo. Saul morrendo de medo. Não levantava no arraial de Israel nenhum santo homem para lutar contra Saul. Aí Davi vem e fala, eu vou. Quando ele foi, Eliabe, o irmão mais velho dele, olha para ele e fala, Davi, para que você quer ir? Ah, eu estou sabendo, você só quer ir ver a peleja, né? Você só quer descer para ver a peleja. E Davi olha para ele e fala, o que eu fiz dessa vez? O texto bíblico está nos contando que não foi a primeira vez que Eliabe critica Davi. Eliabe sempre criticava Davi. E ele não era qualquer pessoa na vida de Davi. Ele era o irmão mais velho, existia uma hierarquia ali. A crítica dele poderia paralisar, porque críticas são paralisadoras, se você não as vence. É por isso que você precisa ter o foco de quem é o dono da sua ação. Por que você faz o que você faz? Por que você faz como você faz? A quem você quer agradar? Minha irmã, entenda algo. Deus não nos chamou para sermos populares. Deus nos chamou para sermos fiéis. É por isso que o que mensura a nossa atitude não é a voz do povo, não é o governo, não são as políticas públicas. O que mensura a minha e a sua atitude é a fidelidade que nós temos ao Deus da nossa salvação. Maria tinha essa intenção. Ela queria agradar só a Jesus. É por isso que ela soltou o cabelo, é por isso que ela foi contra as regras, é por isso que ela jogou o perfume inteiro que ela trabalhou durante 1 ano para comprar, é por isso que ela fez tudo o que ela fez. O coração era grato. Outra coisa que eu aprendo com Maria e que você e eu devemos aplicar nas nossas vidas, é que Maria demonstra o amor que ela tinha em tempo oportuno. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso demonstrar amor no tempo oportuno. Dentro da psicologia, a gente tem uma linha de atuação
que se chama Gestalt, que ela tem como abordagem a fenomenologia. E a fenomenologia com a Gestalt traz para a prática clínica a ideia do aqui e do agora. Ou seja, o momento em que eu posso fazer algo por mim, resgatar as minhas emoções, transformar os meus ideais, mudar a minha forma de viver é no aqui e no agora. Todo o resto que sai disso é adoecedor. Vou dar um exemplo. As chamadas doenças dos excessos nada mais são do que características de pessoas que vivem nos tempos que não são presentes. Depressão nada mais é do que excesso de passado. Ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. É por isso que o lugar de se viver emocionalmente saudável é o presente. Não é à toa que a Bíblia vai dizer, basta ao dia o seu mal. Ou seja, fica tranquilo, amanhã vai ter mal para você de novo. Então, foca no mal de hoje e não acumula males, porque senão você vai sofrer. Às vezes você está aqui hoje, está agoniada, se sente pesada, está esgotada, porque você acumula males de anos. Não ficou no dia. E minha irmã, nenhuma de nós tem capacitação para sustentar males de muitos tempos. É por isso que a Bíblia vai dizer, basta ao dia o seu mal. Maria faz no tempo oportuno. O verso 8 vai dizer, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Ainda aqui no capítulo 14, Jesus vai morrer. O traidor é indicado, a Páscoa é preparada. Lá no capítulo 15, ele acaba morrendo. Ou seja, estava tudo preparado e Maria não perdeu o tempo. Ela demonstra sua gratidão, o seu amor generoso antes da morte de Jesus. Ela se antecipa para ungir Jesus para a sepultura. Outras mulheres foram ungir o corpo de Jesus. Você já deve ter lido isso algumas vezes. Mas quando elas chegaram lá, Jesus já tinha ressuscitado, ou seja, não adiantava mais. Mas Maria age no agora. É por isso que o dia de ser grata é hoje, minha irmã. Sabe, querer viver algo novo é uma bênção. Esperar a novidade que vai chegar também. Mas a saúde da gratidão está em ser grato pelo que você tem agora. É isso que a Bíblia chama de contentamento. Está feliz com o que eu tenho hoje. Não é que você não possa querer que outras coisas aconteçam, não é que você não pode orar por elas, não é que você não pode desejá-las, não é que você não pode clamar, mas se você ficar sempre esperando algo novo para ser feliz, ei minha irmã, você nunca será. Principalmente se esse algo novo tiver alguma correlação com dinheiro. Certa vez perguntaram para o Bill Gates, que tanto de dinheiro que era necessário para um homem ser feliz. Sabe qual a resposta dele? Sempre um pouco mais do que ele tem. Que é essa ideia de que é sempre um pouquinho mais. Não, mas se eu tiver só um pouquinho mais. Mas assim, agora se melhorar só um pouquinho. Não, mas agora só... Talvez essas 5 pessoas que estavam nessa aeronave que caiu ontem em Minas Gerais, estavam esperando tantas coisas para depois. E nós não sabemos. Porque a efemeridade da vida é um fato. A gente está numa fila invisível da morte. Todos nós. Todos nós. E nessa fila ninguém sai. Nessa fila também ninguém vai para trás. E nessa fila também não dá para passar na frente. Um dia o homem lá de cima grita, 13, é você. Pá! O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. É por isso que um coração grato é um coração que está fazendo a vontade de Deus. Maria fez no tempo oportuno. Maria fez na hora certa. Maria fez quando deveria ser feito. Maria fez para quem devia ser feito. E a última coisa que eu quero ver com você. Olha o que diz o verso 9. Ele diz assim. Em verdade vos digo, que onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, também será contado o que ela fez para memória sua. Maria foi elogiada pelo Senhor. Aleluia. Ô minha irmã, Jesus chama o ato de Maria de boa ação, aqui no verso 6, ele vai dizer assim, ó, mas Jesus disse, deixai-a vir, por que molestais? Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo.
E aí aqui no final do versículo, no final da história, ele vai falar assim: esse gesto dela deveria ser contado no mundo inteiro, para que a sua memória não fosse apagada. É por isso que estamos você e eu aqui, 6 de novembro de 2021, 2021 anos depois disso, tomando essa mulher como diretriz por um coração grato. É a promessa cumprida. Porque, minha irmã, Jesus falar e a promessa cumprir é a mesma coisa, você entende isso? Não existe a possibilidade dele fará algo e não acontecer. Essa possibilidade não existe. É por isso que ele fala, e nós estamos aqui hoje, em 2021 anos depois, comentando a história dessa mulher. Jesus disse que o que ela fez tinha sido bom. No grego, deixa eu te explicar algo, tem duas palavras diferentes para definir bom. A primeira palavra é ágatos. Ágatos fala de uma coisa moralmente boa. É aquilo que todo mundo olha e vê que é bom. Ai, fulano ajuda. Vou te dar um exemplo mais prático. Nós trabalhamos com recuperação de dependentes químicos há 12 anos, meu esposo e eu. A gente tem uma casa de recuperação lá em Goiânia. Pela graça de Deus, é a única do estado que não cobra. Hoje a gente tem lá 50 homens recuperando o vício do crack, temos 10 idosos, enfim. Nós entendemos essa ideia da igreja porta fora. E sabe uma das coisas que a gente mais escuta? Porque, minha irmã, querer envolver com uma obra como essa é dificílimo. A gente entende isso, o chamado não é para todo mundo. Mas é lindo ver como as pessoas acham bonito o que a gente faz. Então a gente escuta: ai, acho tão lindo o que vocês fazem. Acho tão bacana, um trabalho tão lindo. É algo moralmente bom. A palavra é ágatos, que é uma das palavras para bom usado no hebraico. Contei isso só para dar o exemplo do ágatos. Mas a Bíblia tem uma segunda palavra no hebraico que é para bom, que é a palavra kalos. Kalos não é só o que é moralmente bom, é aquilo que é moralmente bom, mas que além disso também é formoso, é algo que perpetua, é algo que se mantém, é algo que dura, é algo que não divide opiniões. E a palavra de Deus que Jesus usou aqui, ao falar que o que ela fez foi bom, foi kalos, porque além de ser algo moralmente bom, é algo que perduraria para todo sempre. É por isso que é tão profundo aquilo que Maria externa através dos seus atos, para mostrar a gratidão do seu coração.